E aí, molecada, tranquilo? Bom, vamos então para mais uma segunda de vídeo aula. Não se esqueça que a gente tem lista de exercícios para vocês fazerem. Não se esqueça que amanhã tem aula de exercícios para vocês fazerem. Pessoal, um problema que teve muito sério na semana anterior foi que muitos pais ou alunos me mandaram mensagem falando que não estavam achando as atividades que eu tinha mandado do vídeo de terça-feira. Pessoal, no começo do vídeo eu alertei que aqueles exercícios eram do caderno de exercícios. Então a aula de terça-feira será sempre de exercícios do caderno de exercícios, tá bom? Em situações muito específicas eu vou avisar, falar, por exemplo, o vídeo de hoje é sobre os exercícios que estão em determinado lugar. Mas se eu não falar nada é porque os vídeos são do caderno de exercícios, beleza? Então senta numa cadeira confortável aí, pega o seu caderno, seu lápis para fazer as anotações. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se por algum motivo você ainda não fez isso. E bora lá pro vídeo! E aí, sexto ano, tranquilo? Bom, na nossa última aula a gente conversou sobre o sistema nervoso central. Beleza? Então a gente falou que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Hoje a gente vai entrar na segunda parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico. Bom, o sistema nervoso periférico é constituído por nervos e gânglios. O que são os nervos, pessoal? Os nervos são como se fossem pequenos galhos do sistema nervoso. Imagina que o tronco de uma árvore é a medula, tá bom? Então você tem a raiz como se fosse o encéfalo dessa árvore, o tronco como se fosse a medula. Os nervos vão ser os galhos da árvore, tá bom? Vão ser as partes que vão para o lado. Assim são os nervos. Os nervos, eles saem da medula e chegam, por exemplo, até a ponta do seu dedo, até a ponta do seu pé, tá? Então, esses são os nervos. Eles são ramificações da medula que vão para todo o corpo, beleza? E eles transportam a informação da medula para essa parte do corpo. Então, o nervo da ponta do meu dedo transporta a informação da medula para a ponta do meu dedo ou da ponta do meu dedo até a medula. Então, se você quer fechar a mão, o seu cérebro envia a informação para você fechar a mão, essa informação passa pela medula, essa informação sai da medula e chega nos nervos até a sua mão. E aí esses nervos da sua mão enviam as informações para os músculos esqueléticos da sua mão, para eles se moverem, e aí você fecha a mão. Então, esses nervos, eles são ramificações da medula. Sabe quando você dá uma batida com o cotovelo e dá aquela sensação de choque? É porque você atingiu um nervo e esse nervo enviou uma informação meio que falsa de uma dor muito forte. É como se fosse uma sobrecarga que dá nesse nervo. E aí você tem essa sensação de choque que dói, que é um pouco estranha, né? Bom, mas e os gânglios, pessoal? Os gânglios, eles são nervos um pouco mais inchados, vamos dizer assim. É um nervo um pouco maior. Eles fazem basicamente a mesma função dos nervos, mas eles têm algumas funções específicas. E às vezes é comum haver a inflamação desses gânglios, tá? E aí fica uma bolinha inchada e aí você consegue visualizar essa bolinha inchada. Você está vendo aí nessa imagem onde estão os nossos gânglios, tá bom? Então, é meio comum a gente ter essas inflamações, mas essas inflamações podem fazer muito mal para a gente. Do encéfalo, pessoal, partem 12 pares de nervos cranianos. São chamados de nervos cranianos porque eles saem do encéfalo, que fica no crânio. E da medula partem 31 pares de nervos, chamados nervos espinhais, ou também nervos espinais, tá bom? Esses nervos, pessoal, esses 12 pares que saem, que são os nervos cranianos, ou esses 31 pares que são os nervos espinhais, fazem parte da rede de nervos que a gente tem. Então, esses caras somam todos os nervos que a gente tem no nosso corpo. E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de sistema nervosos periféricos. Então, a gente tem dois tipos de sistema nervoso. O central, que a gente estudou no vídeo anterior, e o periférico, que é o que a gente está vendo agora. Mas o periférico, ele se divide em duas partes. O que a gente chama de somático ou voluntário e o que a gente chama de autônomo ou involuntário. O sistema nervoso voluntário é o sistema nervoso que atua aonde a gente consegue controlar, por isso que ele chama de voluntário. A gente utiliza esses nervos quando a gente quer, com a nossa vontade, tá bom? Então, esses nervos eles estão ligados ao tecido muscular esquelético, que como a gente viu lá atrás, são os músculos que a gente controla. Então, o músculo do pescoço, o músculo da mão, o músculo da perna, do pé, da barriga, enfim. Todos os músculos que a gente controla,
estão ligados ao sistema nervoso periférico voluntário, ou sistema nervoso periférico somático, tá bom? Voluntário ou somático significa a mesma coisa. E a gente tem o sistema nervoso autônomo, ou sistema nervoso involuntário, que está ligado aos músculos que a gente não controla. Então, está ligado ao músculo liso ou ao músculo estriado cardíaco. Lembra disso que a gente viu mais para trás? Ou seja, ele está ligado aos órgãos ou ao coração, tudo bem? Então, por exemplo, a respiração, que é uma coisa que a gente não controla, tá? Os nervos que atuam aí são os nervos do sistema nervoso periférico autônomo ou involuntário, né? A batida do coração, esse sistema nervoso. A contração ou dilatação de vasos sanguíneos, esse sistema nervoso. A secreção ou liberação de hormônios, esse sistema nervoso. Então, tudo que acontece no nosso corpo que você não tem controle é responsabilidade desses nervos mandarem informação. Tudo aquilo que acontece no nosso corpo que você tem controle é responsabilidade do sistema nervoso periférico voluntário ou somático. Tudo bem? Entendido como funcionam esses sistemas nervosos, pessoal, é preciso que vocês lembrem das sinapses. O que são as sinapses? São aquelas informações que passam de um dendrito para um axônio através dos neurotransmissores. Todos esses sistemas nervosos, seja o central, seja o periférico autônomo, ou seja o periférico voluntário, as informações passam por neurotransmissores, pelas sinapses, tá bom? Isso aí não muda, beleza? E, pessoal, as drogas influenciam nessas sinapses. Seja essa droga um remédio, uma anestesia ou o que a gente conhece aí como droga mesmo, que seriam as drogas ilícitas, né? Que seriam as substâncias psicoativas. A gente vai estudar isso daí daqui a pouquinho, então calma lá. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre as drogas, pessoal. Droga no geral, e aí a gente vai estudar então os remédios. Como que um remédio funciona? Dependendo do remédio, vamos supor que você esteja com dor de cabeça, tá bom? Você vai querer tomar um analgésico. O que esse remédio vai fazer? Ele vai tentar fazer com que as sinapses aconteçam de forma mais devagar ou não aconteçam na parte que gera a dor de cabeça. Então, ou ele vai inibir, ou seja, cancelar todas as sinapses que tenham o neurotransmissor da dor na sua cabeça, ou ele vai fazer essas sinapses ficarem mais lentas. Porque às vezes quando você está com dor de cabeça, você não fica sem dor, certo? Se você cair, você vai sentir dor no joelho, no braço, na perna, tá bom? Então, ela só atua nessas sinapses que envolvem a cabeça, tá bom? Então, ele vai lá para o sistema nervoso periférico que está perto da cabeça e controla essas sinapses aí que tem o neurotransmissor da dor, tudo bem? Uma anestesia. Como funciona a anestesia? Você tem basicamente 3 formas de anestesia. Se você já foi no dentista, existe a anestesia local, que você toma e amortece só o lugar, por exemplo, a boca. Então o cara pode injetar essa anestesia aqui. O que acontece? Quando ele injeta a anestesia aqui, essa droga, esse líquido, ele não vai muito longe no seu corpo, ele fica nessa região aqui. Então ele amortece toda a área da sua boca, toda a área onde esse líquido vai. E ele vai fazer o quê? Ele vai bloquear ou diminuir a ação das sinapses que provocam dor nessa parte do corpo. Porque você consegue abrir e fechar a boca, né? Só que se você consegue abrir e fechar a boca, existem sinapses que não são de dor, que acontecem aqui na boca. Mas a sinapse de dor fica bloqueada, então você não sente dor na boca. Então, o que aconteceu? Ele atuou no neurotransmissor da dor. Você tem também a anestesia geral, que é aquela que você apaga, tá bom? Você não tem mais controle sobre o seu corpo, você dorme, tudo bem? Essa anestesia já é muito mais complexa, a gente não vai entrar em detalhes sobre ela aqui, porque ela pode trazer algumas sequelas e ela é bem mais complicada do que o normal. Então eu não vou falar sobre essa anestesia geral. Mas eu ainda vou falar sobre a anestesia local que acontece na medula. Essa anestesia local que acontece na medula, a minha esposa levou há pouco tempo, quando meu filho nasceu. Essa é a anestesia utilizada na cesariana. Cesariana é uma cirurgia que é feita para tirar o bebê da barriga da mãe, quando o bebê não consegue sair ou quando começa a ficar perigoso esperar muito o bebê nascer pelo parto normal, tá bom? Pelo parto natural. Então algumas mulheres não gostam
de esperar o parto normal, outras mulheres querem esperar o parto normal, mas o bebê demora muito para sair e começa a ficar arriscado. Aí os médicos aconselham a paciente a fazer a cesariana, que foi o que aconteceu com a minha esposa. Meu filho demorou muito para nascer, a médica falou assim, é melhor fazer a cesárea. E aí foi lá e fez a cesárea. Nessa cesárea, a mulher toma uma anestesia local na medula. O que acontece, pessoal? Essa anestesia local na medula, como eu disse para vocês, as sinapses acontecem em todo o sistema nervoso. Essa anestesia local na medula inibe todas as sinapses da cintura para baixo, tá bom? Então a mulher não sente nada, porque é feito um corte na barriga da mulher e é tirado o bebê lá de dentro. Então é feito um corte mesmo para você retirar o bebê lá de dentro. E a mulher não pode sentir dor e nem pode conseguir mover a perna, tá bom? Porque acontece às vezes de você não sentir dor, mas você tem um espasmo na perna e tipo tentar chutar. E aí você pode chutar a enfermeira que está segurando o bebê, beleza? Então a mulher não consegue mover da cintura para baixo e nem sentir dor, tá bom? E essa anestesia aí é utilizada na cesariana porque a mulher deve ficar um tempo aí sem sentir dor nessa parte do corpo. Depois passa, a mulher volta a andar normal. Mas a mulher não dorme, ela consegue mexer a parte de cima do corpo, ela consegue mexer os braços, falar, olhar normalmente, mas a cintura para baixo ela não sente nada, tá bom? Por que é feito isso na cesariana, pessoal? Porque depois que o bebê nasce, é muito importante você pegar o bebê e mostrar para a mãe. Por quê? Porque o nosso corpo é fantástico, pessoal. Quando a mãe vê o bebê e ela ouve o bebê, principalmente no choro do bebê, são disparados hormônios na mãe que fazem o leite descer, tá bom? Naturalmente, quando a mulher tem o parto normal, né, quando ela faz a força para o bebê sai, esse hormônio já é disparado normalmente. Mas a cesariana, como é um parto meio falso, a mulher precisa desse contato visual com o bebê para que ela tenha uma descarga aí desses hormônios, para que ela já comece a produzir o leite e o bebê comece a mamar logo em seguida, tá bom? E esse hormônio que é disparado entre a mãe e o bebê logo no nascimento é muito importante para a afeição da mãe, ou seja, para a mãe ter contato com o bebê e olhar que aquilo é o bebê dela, que ele é o bebê dela e criar essa relação de afeição, que na natureza tem a função de proteção. A mãe precisa proteger o bebê, certo? Então, é uma situação muito complexa, aí essa do nascimento do bebê, e que envolve muitos sistemas que a gente já estudou. Beleza? O sistema endócrino, o sistema nervoso e assim vai. Então, só para fechar aqui, essa anestesia local na medula, ela bloqueia como se a pessoa tivesse ficado paraplégica por um momento, tá bom? Ela não sente a perna, ela não sente nada da cintura para baixo, da onde foi aplicada a anestesia para baixo, beleza? Então, anestesia local é tipo a do dentista, anestesia geral, a gente não vai conversar aqui, e a anestesia local da medula é como se a pessoa ficasse paraplégica por um pequeno instante de tempo. Beleza, mas e os outros medicamentos, o medicamento normal? Aí cada um deles, pessoal, vai atuar de determinada forma, depende do medicamento que você tome, vai atuar de determinada forma. É interessante você saber que a automedicação não é interessante, tá bom? Ou seja, você tomar esse remédio por conta. É óbvio que se você está com uma dor de cabeça e uma febre, você não vai ficar indo no hospital para qualquer coisa, tá bom? Mas medicamentos mais sérios você não pode tomar de qualquer forma, você precisa de uma receita médica, tá bom? Porque o médico precisa avaliar o seu peso, a sua altura, se você tem alergia a determinadas coisas, enfim. Tudo bem que a gente tem vários médicos que nem olham na sua cara e receitam remédio, né? Mas você precisa tomar muito cuidado ao tomar remédio, beleza? E a última coisa que a gente vai falar, pessoal, é sobre as substâncias psicoativas, que é o que a gente conhece popularmente como droga, tá bom? Então, a gente tem vários tipos de drogas, desde as drogas naturais até as drogas fabricadas em laboratório, tá bom? Mas todas essas drogas, elas afetam o seu sistema nervoso. Por exemplo, o álcool, o que o álcool faz? Ele deixa as sinapses mais lentas, tá bom, pessoal? Por isso que uma pessoa que está bêbada ou está dirigindo, ela não tem controle direito sobre o corpo, porque tudo parece mais lento para ela, tudo parece mais devagar. Então ela não pode dirigir, porque ela pode causar um acidente muito grande. Obviamente, o álcool ele atua de formas diferentes em diferentes pessoas. Então tem pessoa que fica chorando, tem pessoa que fica extremamente emotiva, então abraço dos amigos. Tem pessoa que fica extremamente raivosa, tá bom? Então o álcool é uma droga que deixa as sinapses mais lentas. O álcool, pessoal, apesar de ser uma droga
socialmente aceita, ou seja, se você vê uma pessoa bebendo cerveja, você não acha nada de errado. É a droga mais perigosa que a gente tem na nossa sociedade. Nossa, Dani, por que você está falando isso daí? Meu pai bebe cerveja, minha mãe bebe cerveja e eles não são criminosos. Por que você está falando isso daí? Porque é o seguinte, pessoal, a maior parte das mortes acontece por causa do álcool. Como assim, Dani? Bom, quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa que estava bêbada, dirigiu, bateu o carro e matou outras pessoas? Quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa que estava bêbada, bateu na esposa, bateu no filho, bateu em alguém e matou? Quantas vezes você já ouviu falar de uma pessoa que estava bêbada e brigou em algum lugar? Então, sem contar as pessoas que bebem e têm câncer por causa da bebida, enfim. O álcool, pessoal, por ser uma droga socialmente aceita, é muito perigosa, porque as pessoas acham que não tem problema nenhum beber álcool, tá bom? Mas é uma droga extremamente perigosa e é responsável pela maior quantidade de mortes no nosso país, tendo a ver com drogas, tá bom? Então, justamente por a gente achar que não tem problema nenhum beber álcool, é que ela é tão perigosa, beleza? Eu não estou falando que todo mundo que bebe álcool é criminoso, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou falando que você deve tomar cuidado ao beber álcool, tudo bem? Justamente por ser uma droga socialmente aceita. A gente tem várias outras drogas, como por exemplo a heroína. A heroína é uma droga que faz o oposto do álcool. Ela acelera as sinapses, ela manda muitas descargas de sinapses. E aí você fica muito mais agitado, você fica com mais força, você fica muito mais frenético assim, beleza? Você já viu esse meme aí? Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? Bom, muito provavelmente esse jovem aí utilizou heroína. Não tô falando que ele utilizou, mas é muito provável que ele tenha utilizado. Por quê? Porque ele tá em delírio, ele tá meio agitado, ele tá muito frenético. E a heroína causa isso daí. Todas as drogas, pessoal, na verdade, quase todas as substâncias do nosso corpo geram dependência. O que isso significa? O nosso corpo é uma máquina de aprender coisas. E ele aprende muito rápido coisas que fazem bem para o nosso corpo. Por exemplo, açúcar. Muitas pessoas gostam de açúcar. Seja um chocolate, seja um sorvete, seja um suco gostoso. Muitas pessoas gostam de açúcar. O açúcar gera dependência. Lógico que muito dificilmente alguém vai matar para conseguir açúcar, certo? Mas o açúcar gera uma dependência porque ele dá prazer ao nosso corpo. Então, tudo que dá uma boa sensação para o nosso corpo, o nosso corpo aprende logo e fica dependente dessa substância. Seja essa substância uma substância simples, como o açúcar, ou uma substância complexa, como uma droga, tá bom? Então, o nosso corpo vai associar determinadas funções com determinadas substâncias. Então, é muito comum pessoas que são dependentes de álcool terem depressão quando estão tentando parar de beber. Então, a pessoa para de beber, mas o corpo dela associou determinado estado de alegria ou determinados hormônios que são disparados de alegria, que dão uma boa sensação na gente, com a substância do álcool. Quando você não tem essa substância do álcool, o corpo não dispara mais essas boas sensações para você. E aí a pessoa pode entrar em depressão por várias outras situações complexas. E aí ela fica dependente, ela fica viciada nessa droga. Isso pode acontecer com qualquer substância, pessoal. Muitas pessoas são viciadas em açúcar, outras pessoas são viciadas em café, outras pessoas são viciadas em álcool, outras pessoas são viciadas em tabaco e assim vai. Então você tem vícios de todas as formas. Algumas pessoas têm mais facilidade para se viciar do que outras. Algumas pessoas tomam café e param de tomar café a hora que quiser. Outras pessoas tomam café e nunca mais conseguem parar de tomar café. Só conseguem ficar acordado se tomar café, beleza? Um grande problema que tem nas drogas é justamente o que eu acabei de falar. A pessoa fala, eu paro quando eu quiser. E ela vai tentar parar e não consegue. Por quê? Porque algumas pessoas têm maior facilidade de se viciar do que outras. Mas e aí, você vai esperar saber se você tem dificuldade? Mas aí, como que eu sei se eu tenho facilidade ou dificuldade de me viciar? Não tem como saber. Assim que você se viciou, você já está perdido. Você já está condenado a viver com isso para o resto da sua vida. Então, qual que é a melhor forma? É você nunca usar, você nunca experimentar esse tipo de droga. Porque aí tanto faz, você não precisa saber se você é ou não uma pessoa fácil de ser viciada. Se você não usar, você tem certeza que você nunca vai se viciar, entendeu? Então, não caia nessa ideia de que todo mundo bebe, eu vou beber. Todo mundo toma café, eu vou tomar. Todo mundo come açúcar, eu vou comer. Viva a sua vida. O seu corpo, a natureza desenvolveu todas
as necessidades do seu corpo para coisas que você consegue consumir na natureza. Então, não precisa de nada a mais, tudo bem? E outra coisa também muito interessante, às vezes a pessoa fala assim, maconha é algo natural, ela vem de uma planta. Tudo bem, veneno de cobra também é natural, veneno de escorpião também é natural. Você vai querer ficar tomando veneno de cobra e veneno de escorpião? Então não é porque é natural que faz bem, mas, por exemplo, frutas, legumes, grãos, outras comidas naturais te fazem bem. Use isso, pessoal. Coma um chocolate se você quer ficar feliz. Toma um suco se você quer ficar feliz. Não precisa de nada além disso. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha feito as anotações. E se caso você tenha dúvida, né, que você entre em contato comigo, beleza? Não se esqueça que amanhã tem vídeo novo. E não se esqueça que vocês têm agora uma lista de exercícios te esperando lá, beleza? Um forte abraço e até semana que vem. Valeu!